que é o imagado? Para diferenciar do que pode ser imaginado, tá? Ele usa o termo em francês imagé, e ele diz claramente, vamos usar esse termo porque nós não podemos ficar presos no que, por exemplo, rola muito na psicologia e em outras áreas, da imaginação. Ele fala, não tem nada a ver com a imaginação. A imaginação é um processo de pensamento, também cria imagens e tudo mais. Aqui é a imagem, a imagada mesmo. E ele diz assim, ela tem um poder muito... Então, precisamos tomar cuidado, e ele faz as alusões aqui ao Sinai, né, ao bezerro de ouro, porque ele diz assim, se nós bobearmos, nós vamos pegar Freud e vamos colocar nesse lugar, né? Vamos colocar no lugar do bezerro de ouro, vamos colocar ele e dizer assim, nós não podemos questioná-lo. E ele fala, eu estou aqui exatamente para mudar isso, porque eu estou aqui para questioná-lo, para, inclusive, avançar. Mas para poder avançar sobre a obra de Freud, nós precisamos questionar a obra de Freud, né? Até onde ele foi e o que podemos fazer a partir daí. Né? Então ele dá uma espécie de um puxão de orelha, né? Este seminário, vocês vão ver, no dia anterior eles estiveram reunidos, provavelmente discutindo um outro tipo de material. Vai aparecer aqui referências a isso. E ele diz assim, me parece que nessa reunião as coisas estavam muito ligadas a uma idolatria. Querendo dizer assim, não podemos mexer nessa posição que Freud trouxe. A imagem de Freud, né, e tudo que ele desenvolveu, tudo que ele fez, tudo que ele falou, é muito poderosa. Né? Nunca ficou só numa única opinião, né? Ele sempre questionava as próprias opiniões dele, ele sempre voltava aos documentos que ele tinha produzido e modificava esses documentos. Né? Os 3 ensaios da sexualidade, ele leva 15 anos para escrever. Ele fala assim, se ele mudava de opinião, né, é claro que algumas coisas ele não mudou de opinião, até brigou lá com o Jung, brigou, né, com Adler, brigou com um monte de gente e foi pondo para fora, né, porque tinha algumas coisas que eram muito fortes para ele. Sexualidade infantil era uma questão que ele não abria, né, não tinha conversa, né, mas nas elaborações que ele foi fazendo, muitas coisas ele foi modificando pelo caminho, né? E ele mesmo se questionava, exatamente, esse é o ponto. Aí ele diz assim, cuidado, né, não vamos ficar aqui, né, achar que Freud, é que nem nós aqui lendo Lacan, né, é isso que nós precisamos fazer com os nossos pacientes, eles estão ali, provavelmente sofrendo porque há alguma coisa que está travada, está preso, tem alguma coisa que não se movimenta, não anda. Como é que você faz o cara andar? Você tem que, né? Não, fazer umas perguntas malucas, dar umas voltas. Se nós podemos fazer isso com os nossos, e devemos fazer isso com os nossos pacientes, podemos fazer aqui no nosso seminário. Um bom lugar para fazer isso também. E fazemos aqui também, de qualquer forma, né? Tentando dar essa flexibilidade. O que é esse sujeito que ele está falando aí? Porque quando você fala sujeito, no coloquial nós vamos pensar em você, por exemplo, uma pessoa. Não é tudo menos essa pessoa, que é o sujeito do inconsciente, porque ele vai separar, né? Ele diz assim, o eu é uma coisa, e é muito bem trabalhado, né? Na psicologia, em outras, né? Mas nós não vamos olhar, nós estamos olhando, até esse seminário o eu em Freud, como é que Freud olhava para o eu, exatamente porque ele quer pegar o que Freud chamava de eu e tirar um pedaço e jogar para dentro do inconsciente como sujeito do inconsciente. Então ele diz que esse sujeito é o alvo do trabalho do analista. E ele diz assim, se ficamos presos nessas imagens, nós perdemos a nossa capacidade de mexer com os nossos pacientes. Ou vamos mexer a partir dessas imagens. Esse pessoal que está aí, né, o Leclerc, depois vai aparecer vários outros que eram a turminha fixa. Eram uns 10 caras. Isso durante os 10 primeiros anos do seminário, é essa turma. Depois isso se modifica e ele chega a ter 2, 3 mil pessoas numa sala de seminário. Porque até esse momento ele era um didata da IPA, né, da Internacional de Psicanálise,
E a maioria desses caras eram analisando os dele, com robozinhos que pareciam uma tartaruguinha e ele ficava andando sozinho, e ele tinha um sensor, né, uma célula fotoelétrica, e ele conseguia desviar. E aí ele faz uma alusão dizendo que nós somos formados da mesma maneira que essa tartaruguinha. Esta máquina, que é o bebê, é formada a partir da imagem do outro. Então ele diz assim: imagine essas maquininhas com a capacidade de uma enxergar a outra e elas meio que se copiarem. O sujeito vem formado a partir deste impulso, que é aquele lance lá do estádio do espelho, né? Tem um trabalho muito interessante deles, por essa época, um pouco antes, em que ele faz um estudo sobre como é que a pessoa usa a própria imagem que está no espelho para se construir. Primeiro, ela é o que ele falou aqui, despedaçada. Então, a criança, por exemplo, ela não vem numa imagem de si mesma, ela vai construir essa imagem, né? Primeiro olhando, por exemplo, a mãe, né? Olhando as próprias partes do corpo, né? A criança pequenininha fica encantada com as próprias mãos, né, em geral. Fica lá olhando, aí tem o chocalhinho, tem não sei o que e tal. Por quê? Porque ela ainda não sabe, por exemplo, que ela é separada da mãe, ela acha que é uma coisa só. Conforme ela vai se separando, ela vai usando imagens da mãe e as próprias imagens dela para se constituir como uma coisa inteira. Então ele vai falar da unidade, né? A unidade. Ele diz assim, se essas maquininhas, se elas tivessem essa capacidade, elas poderiam, inclusive, até se reproduzir. Escutamos os nossos pacientes, não percebemos isso, mas escutamos para capturar esse sujeito que aparece nesses intervalos. Porque é ali que, por exemplo, pode haver alguma coisa do recalque que vai aparecer. O trauma que por acaso possa estar, né, e vai aparecer. Porque é esse sujeito do inconsciente que surge e desaparece, surge e desaparece. Então ele fala, ele não está em lugar nenhum, né, não é localizável. As estruturas elementares, que é aquilo que ele trouxe do Lévi-Strauss, que fala, né, sobre as estruturas elementares de parentesco. Ele fala, esta é a regra de montagem, a regra simbólica, né, de montagem do nosso inconsciente. Ele fala assim, talvez esse legislador que ele está supondo aqui poderia ser também o cara que daria as ordens para montar essas máquinas. Ele fala assim, senão essa coisa ficaria caótica. Fala, a máquina pode ser caótica, portanto ela precisa de uma estrutura de organização, e o nosso inconsciente também, se não tiver uma estrutura de organização, ele também vai ser caótico. Até porque daqui a pouco ele vai lançar uma ideia de como uma estrutura simplificada, para fazer uma espécie de um exercício. Veja, o inconsciente ele é cheio de artimanhas, né? As pessoas, por exemplo, às vezes se atrasam, às vezes esquecem o horário, né? Às vezes não paga. Por que se diz assim, não, esse cara é um safado? Não é um safado. Às vezes é o inconsciente que está ali bloqueando aquela pessoa. Ela realmente esquece, ela realmente esquece de pagar, ela realmente esquece, né, ela liga, a sessão dela dura meia hora, mas ela liga 15 minutos depois do horário, e aí quando você encerra a sessão na meia hora, ela fala assim, mas já acabou? Você chegou 15 minutos atrasado. Mas ela entende que ela não tem culpa nisso, até que isso começa a insistir, e ela cai na real, ela fala assim, não, sou eu que estou sabotando. Você vai ver. Ele fala, é da linguagem que o Valéry está falando. A linguagem é um som. Ele fala assim, é um som. Isso aqui, por Lacan, é a festa. Porque ele vai dizer assim, o significante não é o significado, é o som. Ele fala assim, nós não falamos, nós cantamos. E é fato. Alguns cantam mais do que outros, mas nós cantamos. A entonação que eu estou dando nessa frase que eu acabei de falar é uma cantoria.
Nós não falamos. Então ele diz assim, é isso que nos encanta. Como o ruído das matas, como o ruído das águas, os pássaros. Ele fala assim, nós estamos nesse campo de trabalho. Então ele fala assim, é isso que, porque ele já está armando aí para definir o tal do significante, que é a imagem sonora. Ele vai trazer isso dos linguistas. Né? E dá um quebra-pau danado, porque as pessoas dizem assim, Lacan, do que você está falando? Nós ficamos o tempo todo atrás do significado. Que história é essa? E ele fala assim, vocês estão tudo errado. Significado não interessa. Aí ele pega o Freud e dá um tapa na orelha do Freud, né? E aí os caras falam, Lacan é igual a Freud. Ele fala assim, se você ficar preso no significado, você não vai para lugar nenhum. Você está na consciência, você está preso, está no eu. Né? Porque quem está dando o significado? O inconsciente, ele tem sons lá dentro. E esses sons vão sair, aí sim, vão se associar, né, numa sequência de significantes para ter significado. O significado é a última coisa, não é a primeira. Dou sempre o exemplo do tal da manga, né? Se eu chegar aqui e falar manga, o que é que rola? De que manga você está falando? Eu tenho que dar significado para essa manga, senão fica manga. Tem a fruta, mas pode ser a manga da camisa, mas pode ser a manga lá do pneu do carro que tem lá um eixo, né? Uma manga no eixo. Gente, tem manga para tudo quanto é lado. De que manga você está falando? Aí você remete a um significado. Mas o som manga, ele em si está lá no inconsciente. Que associações estão sendo feitas a esse som? Olha, a maioria das pessoas que vêm com sofrimento para conversar com o analista, elas estão sofrendo do significado. É isso que elas estão presas. Porque tudo tem um significado ofensivo, ou crítico, ou isso, ou aquilo. Né? E ela está perdida nisso, ela está travada nisso. E você fala assim, vamos mexer nisso? Agora, como é que você mexe com isso? Com mais significado?